Ok, Sonora Daniela Bueno, coordenadora de campo do INDEA. Daniela, quando e como foi feita a identificação desse caso de gripe aviária? Nós recebemos uma notificação do produtor, o dono da propriedade, que estava tendo mortalidade de aves, aproximadamente uma semana. A nossa equipe local foi até a propriedade, fez o exame clínico dessas aves, fez a coleta do material e nós encaminhamos ao laboratório do Ministério da Agricultura, laboratório oficial. E na quinta-feira, no final da tarde, nós recebemos o resultado positivo. E o que acontece depois que esse caso ele é notificado? Então, a partir do momento que a gente tem um resultado positivo, a gente tem um foco, né? Um foco de gripe aviária, influenza aviária de alta patogenicidade. Numa propriedade de subsistência, né? Então isso não afeta o nosso comércio, diferentemente se essa doença desce numa área comercial, o que não é. Nós temos hoje um foco confirmado, já é o terceiro foco em Mato Grosso, numa granja de subsistência, numa propriedade de subsistência, né? Então, as equipes, a gente instala nesse momento uma contenção desse foco. Na propriedade, todas as aves são abatidas, né? A gente faz o sacrifício sanitário dessas aves, elas são enterradas e destruídas dentro da própria propriedade, a gente faz a limpeza e faz a desinfecção de toda essa propriedade. Na porta da propriedade, a gente instala uma barreira sanitária, onde a gente faz a desinfecção de todas as pessoas ou veículos que entram ou que saem. E a gente tem hoje aqui aproximadamente 27 servidores do INDEA, entre médicos veterinários e assistentes técnicos, que estão percorrendo um raio de aproximadamente 10 quilômetros em volta deste foco. Todas as propriedades estão sendo visitadas por essa nossa equipe. Eles estão fazendo uma educação sanitária, explicando para os produtores quais são os sintomas dessas aves e fazendo a inspeção clínica dessas aves. Nessa propriedade que teve o foco, quantas aves elas foram abatidas? Aproximadamente 150 aves. E nesse raio de 10 quilômetros, são quantas propriedades? Em quanto tempo vocês pretendem terminar o trabalho? Então, são mais de 300 propriedades no raio e a gente aproximadamente uns 7 dias a gente consegue, com esse número de servidores que nós temos aqui, percorrer todas essas propriedades. E é muito importante que a população nos comunique, até mesmo antes que a gente vá, nessas propriedades, se tiver alguma ave doente, que comunique imediatamente o INDEA. Você falou aí que o pessoal ele explica ao produtor quais são os sintomas, né? Como que o produtor pode identificar que o animal está doente? Na verdade, a doença das aves, as doenças que acometem as aves, elas têm praticamente quase todas as mesmas sintomatologias. Então, o que a gente orienta o produtor é que toda e qualquer alteração comportamental dessas aves, eles chamam ideia. Se elas ficarem muito quietas, pararem de comer, tiver alta mortalidade, de um dia para o outro sem nenhuma sintomatologia, mas ela pode ter a presença de diarreia, de cristas e barbelas escurecidas, né? Mas a mortalidade, a alta mortalidade também chama muita atenção. Esse vírus ele também pode ser transmitido para humanos ou para outros animais? Ela é uma zoonose, né? A gente não tem muitos relatos disso no mundo, mas ela é considerada uma zoonose. Então, em situações como essa, a Secretaria de Saúde do Estado também está trabalhando com as pessoas, fazendo monitoramento das pessoas que conviveram com essas aves, porque pode sim. Tanto que o nosso trabalho todo é feito com EPIs, né? Eles trabalham com macacões, com máscaras, com luvas, porque para não se contaminar também. Mas não existe o problema, a contaminação ainda entre pessoas, né? E nem também através de carne, nem de ovos. A população pode ficar tranquila e continuar consumindo esses produtos. Entendi. Aqui a gente está num QG, né? Que tipo de trabalho vocês fazem aqui nesse local especificamente? Aqui o nosso centro é de operação local, né? O comando local da emergência. Então é aqui que todas as ações são determinadas, né? A gente tem aquele raio, a gente identificou quais são as propriedades, a gente faz a divisão por equipes,
né, a quantidade de propriedades cada equipe vai visitar e elas ficam nos reportando em tempo real toda e qualquer alteração. Se encontra uma outra propriedade com aves doentes ou não, aí a gente faz também uma coleta dessas amostras. Até o presente momento, a gente só tem identificado nesta propriedade foco. Todas as propriedades visitadas de ontem para hoje continuam livres da doença. A propriedade ela fica um pouco próximo aqui da cidade, mas a população pode ficar tranquila que não, por enquanto ainda não tem um risco de transmissão. Não, não existe nenhum risco de transmissão, até porque nós já fizemos a depopulação. Não existe mais aves doentes na propriedade. Todas as aves já foram destruídas e a gente já começou a desinfecção lá. E não há esse perigo de transmissão aérea, né? É sempre de ave para pessoa, a ave doente. E como que esse vírus, como que a ave fica doente? Como que ela é acometida por esse vírus? A gente é considerado livre da doença, né? Não existe, o país ele não pratica nenhuma vacinação contra a gripe. Na verdade, quem está trazendo esse vírus até o presente momento para esses que a gente já identificou nesses 3 focos são as aves migratórias, especialmente os patos selvagens chamados de paturis. Né? São o que a gente mais está encontrando. Nessas 3 propriedades, o que elas têm em comum é a presença de lagoas com a presença desses patos selvagens, que têm um contato íntimo com essas aves. Né? Então, por isso é muito importante o produtor que cria aves no seu fundo de quintal ou na sua propriedade, que não deixe que essas aves domésticas tenham contato com patos selvagens ou com aves selvagens. Né? Que façam a criação em locais telados, fechados e livre desse contato direto entre as aves selvagens. Para a gente finalizar, algo mais que você gostaria de acrescentar? Não, é só tranquilizar mesmo a população. O estado do Mato Grosso continua, a nossa avicultura comercial, ela continua sendo livre de influenza aviária. Né? Todo o trabalho está sendo executado com a presença de técnicos do Ministério da Agricultura. Nós estamos executando todos os critérios necessários para sair daqui com absoluta certeza que o município de Acorizal e o estado do Mato Grosso continua livre da doença. Esses 3, agora sim, para finalizar, esses 3 casos notificados ainda não é um sinal de alerta. Não, não é. São casos muito isolados. Nós fizemos esse trabalho que a gente está executando aqui agora, que é a varredura de todo o perímetro em volta de 10 quilômetros, foi executado nos outros focos, nos 2 focos. Eles já foram considerados encerrados, porque nós saímos com a garantia de que não houve transmissibilidade entre propriedades, que eles estavam realmente isolados nessa propriedade. É uma doença fácil de a gente identificar e conter quando o produtor tem essa proatividade de informar rapidamente o INDEA, né? Porque a gente consegue conter apenas nessa propriedade. Como é uma doença que chega voando, né? O produtor não tem culpa nenhuma, né? Ele não tem nenhuma implicação legal por isso, né? A gente tem que fazer o sacrifício das aves porque não existe cura e são elas que transmitem a doença e os proprietários são indenizados, né? Então eles não têm prejuízo algum. Mas o mais importante é isso, o produtor chamar imediatamente o INDEA. Quanto mais próximo a gente tiver essa relação de confiança entre o produtor rural e o serviço oficial, a gente vai conseguir manter essa doença livre do nosso território. Tá ótimo. Obrigado, Daniela. Tchau, gente.